Olá, então, mais uma vez, vamos para o estudo de hoje, né? Capítulo 38, tornando-se um cristão de primeira classe. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo, contem as boas novas a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, verso 2. Esse capítulo começa dizendo, né? A grande comissão é a sua comissão. Lembra que nós ouvimos falar sobre a grande comissão, né? Que foi aquela grande missão, né? Que Jesus deixou para os seus discípulos, para todos os seus seguidores, né? Antes dele subir ao céu, ele nos deu uma missão. E o que ele disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, esse capítulo começa dizendo isso, né? Que essa grande comissão é nossa, né? É de cada um de nós. E todo cristão, né? Todos nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus, que cremos em Jesus, nós somos chamados por Ele para participar dessa missão, de levar o Evangelho, né, por todo mundo. E a grande comissão, ou seja, essa missão de levar o Evangelho, ela não é apenas para os pastores, para os missionários, né, como eu falei no nosso outro encontro anterior, mas essa missão é para todos nós, né? E Jesus, ele nos envia com um propósito claro. Esse propósito é claro, é de que nós venhamos compartilhar as boas novas, né? As boas novas de salvação, compartilhar tudo aquilo que Deus fez em nossa vida, tudo que nós aprendemos, né? Nós somos convidados a caminhar com um propósito, levando a salvação para todas as pessoas que ainda não têm, né? E essa missão de Deus vai se tornar a nossa missão pessoal. E agora eu quero perguntar para vocês, né? Não precisa me responder, apenas reflita. Como será que você tem respondido a esse chamado de Jesus? O que será que você tem feito no seu dia a dia para tornar o nome de Jesus conhecido pelas pessoas que você convive, pelas pessoas que estão ao seu redor? Aí analise e pense, né, consigo mesmo. Será que você tem cumprido essa missão que foi dada a todos nós? E aí, continuando aqui o livro, ele diz assim, ó, você tem uma escolha a fazer, né, nós como cristãos. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal, né? Ou seja, cristão mundano, ele está querendo dizer o quê? Que só pensa nas coisas desse mundo. Um cristão que se diz que acredita em Deus, né? Mas está só limitado às coisas dessa terra, às coisas desse mundo. Então, tem duas qualidades de cristãos, né? São aqueles que são, que nem o capítulo do livro diz, né? Cristãos de primeira classe, verdadeiro cristão, cristão da melhor qualidade, ou os cristãos mundanos. E aí, ele vai dizer assim, ó, cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvor, a seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. As suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar a minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para os seus propósitos
em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Então, o autor está querendo dizer aqui, né, que esses cristãos que são mundanos, eles querem usar a Deus para atingirem os seus objetivos, né, para alcançarem os seus propósitos. Hoje nós vemos muito falar da questão da teologia da prosperidade, né, pessoas querendo servir a Deus para se tornarem abençoados, prósperos, né, sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos nos entregar para ser usados por Deus, né? Para os propósitos dele, e não para atingir sucesso e satisfação pessoal. E aqui, nesse início, né, do capítulo, o autor ele vai apresentar a diferença entre viver para si mesmo e viver para os propósitos de Deus, né? Então, ele vai mostrar aqui as características de um cristão mundano, né? Que é aquela pessoa cristã que é centrada em si mesmo, que coloca a sua vida, como falou aqui, né? O seu eu primeiro, eu em primeiro lugar, né? Primeiro, o melhor para mim. E nas suas bênçãos, né? Ela quer ser abençoada, ela quer ter conforto, ela quer ter realizações, ela vai para os cultos, né? Busca experiências, mas não se envolve, não se entrega, não se entrega na missão que Deus nos deixou, né? De compartilhar o evangelho. Quando essa pessoa ela vai orar, ela ora apenas por si, né? Só pelo seu bel prazer, pelas suas necessidades. E quando nós analisamos esse tipo de comportamento, né? E aqui também está dizendo que o apóstolo Paulo diz que quem tem esse comportamento é como se fosse, ele compara com uma criança, né? Uma criança na fé, uma pessoa imatura, né? Porque se você analisar, as crianças que têm na fase mais ou menos ali de 5, 6 anos, elas estão nessa fase, né? Elas estão na fase que a gente chama de egocentrismo, né? É aquela fase de que elas só enxergam a si mesmas, elas não enxergam que elas fazem parte de um mundo, né? Elas querem tudo para si, atenção para si, e esse tipo de cristão que tem esse comportamento, ele é como se fosse uma infantil na fé, né? Vamos dizer assim, não tem maturidade. Esse tipo de pessoa cristã precisa amadurecer. E o cristão de primeira classe, como o autor coloca aqui, né? Quais são as características dele? Ele entende que ele foi salvo por Deus para servir e para fazer parte de algo maior, né? Que a vida dele não se restringe apenas a esse mundo, as coisas desse mundo, mas as coisas eternas, né? Um cristão de primeira classe, ele tem entusiasmo, né? Ele tem disposição para ser usado por Deus, ele se coloca à disposição, ele é prestativo, né? Ele vive com propósito, com alegria, ele sabe por que ele foi chamado, para que Deus escolheu, para que Deus o salvou, né? E ele sabe que a sua vida é relevante para o reino de Deus, que através da vida dele, do propósito dele, muitas vidas podem ser alcançadas para Deus, né? E deixa eu ver aqui. E aí, continuando aqui, o livro vai dizer assim, ó, quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a todas as pessoas, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente Médio ficou pasmado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgar pequenos animais. Era tudo o que tinham para o transporte. Não existiam barcos capazes de atravessar o oceano. Logo, existiam verdadeiras barreiras físicas que os impediam de ir por todo o mundo. Hoje nós temos aviões, nós temos trens, ônibus, automóveis,
no final, é um mundo pequeno, né? O mundo se torna pequeno. Como ele vai dizer aqui, né? Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar na sua casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades para que os cristãos normais do nosso dia a dia possam se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao nosso alcance. Não temos desculpas para não espalharmos o evangelho. Aí ele vai dizer assim, ó, agora com a internet o mundo está ficando ainda menor. Lembra que eu falei, né? Para vocês? Falei, hoje a gente não tem mais desculpa, a gente tem a internet, a gente tem o celular, a gente pode compartilhar um vídeo, né? Evangelizando, compartilhar nas redes sociais, colocar ali nos status, né? Então, o mundo está ficando ainda menor. Eu achei interessante porque esse livro aqui, ele foi escrito em 1954. Então, é um livro antigo, né? E o autor já disse assim, ó, além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer crente com acesso à internet pode se comunicar com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Então, se nesse tempo, né, que ele escreveu o livro, 1954, ele já considerou que era bem mais fácil de se comunicar, né? Imagine hoje, nos nossos dias, né? Em 1954 não existia nem WhatsApp, não existia videochamada, não existia aqui, ó, que nem a gente está fazendo aqui, reunião online, né? Cada uma na sua casa, e nós estamos aqui conversando, compartilhando, né? Falando das coisas de Deus. Então, se naquele tempo já tinha certa facilidade, imagine hoje, né? Nós não temos mais desculpas para não compartilhar, para não cumprir essa missão que Deus nos deu, né? E aí, deixa eu ver mais umas anotações aqui que eu fiz. Então, nós vivemos numa época com recursos e acessos que os primeiros discípulos jamais imaginaram, né? O apóstolo Paulo, ele foi o maior evangelista que teve, né? Ele viajou, imagina quantos lugares ele viajou. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Quantas viagens missionárias Paulo fez, quer ver? Naquele tempo, né? No século I lá, depois de Cristo, ele fez pelo menos 4 viagens missionárias, né? Então, assim, ele foi para várias cidades, olha, ele evangelizou a Síria, Chipre, Pontífia, Pisídia, Licaônia. Depois, na segunda viagem, ele foi para a Ásia Menor. Na terceira viagem, ele pregou na Ásia Menor também, foi para Roma. Então, assim, ele ganhou muitas e muitas almas para Jesus, né, naquele tempo, sem todo esse aparato que nós temos hoje. E aí a gente, uma coisa que nós precisamos cair na real, assim, né, e aproveitar de tudo isso que nós temos, porque depois nós teremos que prestar contas a Deus, né. Antes, eles tinham as barreiras geográficas, né, falta de transporte, eles não tinham tecnologia. Hoje, nós temos os aviões, nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos um acesso instantâneo com o mundo inteiro. Então, não temos mais desculpa, né? Nós devemos evangelizar através das nossas redes sociais, né? Devemos se envolver em projetos missionários, procurar se envolver, procurar pesquisar, saber mais sobre isso. Coisas que nem o autor vai falar aqui ao longo do capítulo, né? Que existem projetos missionários de curta duração, sabe? Viagens missionárias que você pode fazer para experimentar, de curta duração, não é algo que você vai ficar lá anos em outro país, não, né? Então, assim, para você sentir o gostinho, ver como que é, né? Nós devemos participar também
não só indo, talvez, né, em viagens missionárias, mas nós podemos contribuir com as nossas orações, né? Nós podemos contribuir, talvez, ajudando financeiramente, fazendo uma doação, apoiando e divulgando também, né? E aí, continuando aqui, né? Ele vai dizer assim, ó, que para ser cristão de primeira classe, você deve se dispor para algumas mudanças mentais, né? Primeiro, para ser esse cristão, a gente precisa mudar a nossa mente. E aí, ele vai dizer aqui algumas atitudes que nós precisamos ter, né? Algumas atitudes que nós devemos mudar. A primeira delas é troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. E o que quer dizer? Né? Como eu falei para vocês, que aquele comportamento de pensar só em si é um comportamento de criança, né? Infantil. Então, o cristão maduro, ele não pensa apenas em si, ele pensa também nos outros. Então, nós temos que desenvolver esse raciocínio, né? De pensar nos outros e mudar o foco. Isso faz parte de um crescimento espiritual, né? O segundo ponto aqui, ó, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. E o que é isso? É que entender que Deus ama a todo mundo, né? E nós fazemos parte desse plano de Deus para alcançar todas as pessoas. E aí ele diz aqui, ó, que a maior forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por países específicos. Cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Aí ele vai dizer aqui, ele vai dar uma dica, né? Consiga um atlas, ou um mapa, né? Hoje nós podemos pesquisar na internet também, é fácil, né? Pesquisar o mapa mundi. E aí você pode ele dá uma sugestão aqui, né? Orar por países específicos. Então, assim, por exemplo, cada semana eu vou orar por um país. Você olha lá o mapa mundi e escolhe um país e começa a orar durante aquela semana para que Deus alcance pessoas ali naquele país que nunca ouviram falar da palavra de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus, para que Deus possa enviar pessoas, missionários, né? Através da oração. A Bíblia diz: se você me pedir, eu darei a vocês as nações, todos os povos da terra serão seus. Então, ele vai falar aqui que a oração ela é a ferramenta mais importante na sua missão no mundo. Então, de repente, você não, apesar de nós sermos chamados, né? Fomos chamados, nós fazemos parte desse chamado, mas se você não tiver essa condições de ir, né, de ir para um país, de ir para uma cidade ali evangelizar, nós podemos ajudar através da nossa oração, né? Escolha um país, ore por ele, vai nas redes sociais, no Instagram, lá, no YouTube, e procure perfis, né, que falem sobre missões, e siga, né, para você se inspirar, para você apoiar, para você orar. Aí, como diz aqui, a oração é a ferramenta mais importante na sua missão do mundo. As pessoas podem recusar o nosso amor, né? As pessoas podem recusar a nossa mensagem, pode recusar aquilo, eu não quero ouvir, para mim não interessa, né? Mas elas não têm defesas contra as nossas orações. Aí ele vai dizer aqui, a oração é como um míssil intercontinental. Você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa que esteja a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância, né? E isso aqui eu achei muito profundo. Imagina, você está aqui no Brasil, em São Paulo, e dobrar os joelhos e começar a orar pelas pessoas que estão lá na África, que estão na Etiópia, né, que
em países que às vezes é proibido de ter a Bíblia, é proibido de entrar ali o Evangelho, né? Onde pessoas às vezes são mortas por conta disso, porque isso existe hoje, né? Nós temos que ser muito gratas a Deus todos os dias, porque nós temos a oportunidade, o privilégio de viver ainda em um país que, por enquanto, né, ainda é permitido, né? A liberdade religiosa, nós podemos seguir aquilo que nós cremos, mas existem muitos países em que isso não é permitido. Então, nós precisamos orar. Um outro ponto aqui, o outro aspecto, né? Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna, né? Então, que a gente compreenda que a vida é breve, que a gente não esqueça isso, porque às vezes a gente esquece, né? Que a nossa vida é breve. E o que a gente faz hoje tem um impacto na eternidade. Eu sempre falo isso, né? Então, viva com foco naquilo que dura para sempre. Por exemplo, as almas, né? As almas, elas duram para sempre. A nossa alma, ela é eterna, né? E, às vezes, tem muitas pessoas ao nosso redor morrendo sem o amor de Deus, né? Partindo, indo para a eternidade, sem o amor, sem aceitar Jesus, indo para o inferno, né? E a gente está ali do lado, às vezes não fala nada, não tem vergonha de falar, não tem coragem, né? Então, que a gente possa pensar nisso, né? Sair dessa perspectiva aqui e pensar mais nas coisas eternas. Então, um exercício prático é que a gente venha avaliar as nossas prioridades. O que é prioridade para você? Como que você investe seu tempo, o seu dinheiro, os seus talentos? Como que você tem investido isso? Será que você tem investido nas coisas que são eternas ou apenas naquilo que é passageiro, naquilo que vai ficar, né? Que vai perecer? E antes de terminar, eu quero falar um pouquinho mais sobre o poder da oração, né? A oração, ela é a arma mais poderosa e acessível que nós temos. E aqui o autor coloca aqui, né? Tá, Thalita, você falou para mim que eu tenho que orar, mas que mais? Por que eu posso orar? Quais os motivos que eu posso colocar em oração? Então, os motivos que o autor nos deu aqui no livro é que nós devemos orar para ter mais oportunidade de compartilhar o evangelho, né? Orar pedindo para Deus que Ele nos dê ousadia, nos dê coragem de falar, de pregar, né? Tire a vergonha, tire a timidez. Orar para que as pessoas que a gente vier pregar, elas venham crer, né? Elas venham se arrepender dos seus pecados e crer realmente em Jesus, né? Orar também pela propagação rápida do evangelho, porque como nós já vimos aqui no livro mesmo, que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus vai voltar para nos buscar, né? Quando o evangelho for pregado por todo mundo. Então, é interessante que nós temos interesse em que essa propagação do evangelho seja rápida, né? Porque o reino de justiça, o reino perfeito, só vai ser instalado aqui quando Jesus voltar, né? Então, se nós formos ágeis, nós vamos contribuir para que essa mensagem seja propagada. E devemos orar também para que o Senhor levante mais pessoas, né? Levante missionários, levante pessoas que tenham essa coragem, essa ousadia de ir pelo mundo, de pregar, sabe? Porque isso requer renúncia, né? Imagine uma pessoa sair, vamos colocar no lugar aqui, no lugar de um missionário, né? Sair do seu país de origem, largar, às vezes, sua família, largar a comodidade, o trabalho e ir para um outro país sem recursos, muitas vezes, contando apenas com os recursos que a igreja manda e ficar ali para poder pregar a palavra, para evangelizar. Então, assim, não é fácil, né? E eu lembrei também de um testemunho que eu ouvi, né? Eu estava
ouvindo, tem uma irmã, depois eu vou compartilhar lá no grupo para vocês, eu achei muito interessante, né? Essa irmã, ela montou como se fosse uma, uma instituição de missões, né? E ela dá cursos para pessoas que se interessam em ser missionários. Então, ela vai preparar pessoas que sente isso forte no seu coração, e ela vai capacitar essas pessoas para serem missionários, né? Para irem pregar. E ela disse que teve uma vez um missionário que estava em um país, não me lembro qual país que era, mas esse missionário, ele estava orando ali, né? E eu acho que era na África, alguma coisa assim. Ele estava orando, e aí veio. Sempre tinha um soldado que estava. Os soldados lá, né, que eram para matar esse missionário, né? E bem nesse dia o missionário estava ali orando e o soldado foi se aproximando já para ele ia matar ele, né? E aí ele pediu para que a igreja se colocasse em oração, né? Ele entrou em contato com a igreja dele local aqui, e falou assim: oh, orem por mim, porque eu estou sentindo que eu estou sendo vigiado, né? Que tem pessoas que estão querendo me matar, né? Então preciso que vocês me ajudem em oração. E aí certo dia ele estava orando ali, e aí ele viu o soldado que estava vindo para matar ele, só que esse soldado estava armado assim, e de repente esse soldado pegou e ficou assim assustado e saiu correndo. E aí depois, né, depois de um tempo, ele encontrou com esse soldado, né, e esse soldado falou assim: ah, você que é o missionário, né, que está aqui no país, tal. Ele falou assim: sou. Aí ele contou, né, que um dia ele estava já preparado para matar o missionário, só que aí ele viu que do lado dele ele viu com esses olhos natural que tinha soldados vestidos com uma roupa de outro exército, e eram soldados enormes, né, que estavam ali do lado dele, como se estivesse fazendo uma escolta. E aí o missionário falou, né, que foi justamente os anjos que Deus colocou, que foi através da oração da igreja. Ele pediu para que a igreja orasse por ele, ajudasse ele em oração, para que Deus guardasse, né? E aí Deus enviou anjos ali para guardar. E aí esse homem ali, esse soldado, se arrependeu e aceitou Jesus. Né? Então, assim, é importante nós orarmos, que sempre nas nossas orações a gente lembre, né, de orar pelos missionários. Quantos missionários estão espalhados aí pelo mundo agora, talvez agora, nesse momento, sem ter um alimento, às vezes precisando de uma oração, às vezes passando, né, por esse momento aí de perigo, né? Então, a gente precisa, sempre quando dobrar os joelhos, orar para que Deus visite, para que Deus guarde, para que Deus envie provisão, e ajudar naquilo que nós pudermos, né? Então, assim, que a gente possa, anota isso aí, faz uma lista de coisas que você precisa orar, né? Para não esquecer de orar pelos missionários, né? Interceder por eles. E já encerrando aqui, o autor, né, nesse capítulo, ele nos dá a sugestão, né, de que a gente participe de uma viagem missionária, mesmo que for curta, que para a gente experimentar um pouquinho disso, experimentar, né, como que é, sentir isso, sabe, essa missão realmente de ir e falar para as pessoas que não conhecem, de que a gente pode ajudar financeiramente, né, com pouco, às vezes, R$10, R$20 que você ajudar, né, já é uma ajuda, né, se todo mundo pensar assim, nós vamos estar contribuindo. E também apoiar igrejas que têm esse ministério, né, de evangelismo. E aqui o autor fala assim, ó, em Atos capítulo 1:8, Jesus nos deu um padrão para o nosso envolvimento. Ele falou assim, ó, Jesus falou, né, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Então, Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era o quê? Era a casa deles, né? Era onde eles moravam ali, era a comunidade local. Então, esse é o nosso primeiro lugar de ser testemunhas de Jesus. É na nossa casa, é no nosso bairro, é na nossa comunidade. Depois foi na Judéia, né? A Judéia é o quê? Era a cidade, o estado ali que eles moravam. Samaria era as outras culturas, né? Por exemplo, para nós aqui, as pessoas refugiados, os africanos que moram perto da gente aqui, os bolivianos, que às vezes têm outra cultura, que também são pessoas que nós devemos evangelizar. E os confins da terra quer dizer o quê? Os outros países, né? Então, tudo isso faz parte da nossa missão. E para concluir, né, esse capítulo aqui, você é um cristão de primeira classe, né? Será que a sua vida tem sido marcada pelo propósito, por coragem, pela generosidade, né, pelo amor pelas almas e por essa visão eterna? Deus ele quer nos usar para algo grandioso, né? Mas a gente precisa escolher, a gente precisa decidir sair do comodismo e viver de modo intencional, né? Do modo que Deus nos deixou, né? Esse legado. E quando eu estava preparando esse estudo aqui, eu lembrei de uma história real que virou filme, que foi a história de Desmond Doss. Não sei se vocês já assistiram o filme. O filme é Até o Último Homem, né? Esse filme conta a história de um soldado que ele foi para a guerra. Ele foi para a guerra, mas ele foi sem portar nenhuma arma de fogo, porque ele decidiu que ele iria salvar vidas em vez de tirá-las. E mesmo debaixo de fogo cruzado ali na guerra, né? Mesmo ferido, mesmo exausto, ele orava a Deus, né? Senhor, me ajude a salvar mais um. E ele voltava para o campo de batalha e resgatava mais um. E aí ele orava de novo, né? Senhor, me ajude a salvar mais um. E aí Deus foi dando força para ele e ele conseguiu salvar sozinho 75 soldados, sem arma, sem portar nenhuma arma, apenas com fé, com coragem, com amor ao próximo. E que esse mesmo sentimento venha arder nos nossos corações, né? Que nós possamos pedir para que Deus nos ajude a salvar almas para Ele, que Deus nos ajude a falar do amor dele para as vidas que estão ao nosso redor, nos ajude a ser luz para aquelas pessoas que estão perdidas. Nós vivemos em uma constante batalha espiritual, né? Mas que a gente possa ter a consciência de que nós fomos alistados para o exército de Deus. E esse exército, nós temos a missão não de ferir as pessoas, mas de curar, não de condenar, mas de salvar. E não para ser servidos, mas para servir. E aí, vocês estão dispostas a se alistar? Né? Então, que nós possamos ter fé, coragem, mesmo quando parecer difícil, e pedir, Senhor, me ajude a salvar mais um. E antes de finalizar, eu quero compartilhar aqui para vocês uma cena desse filme. Vocês estão aí ainda? Sim. Então tá bom, vou compartilhar aqui, tá? Para encerrar aqui a cena do filme. Peraí. Peraí. Vou colocar a tela cheia. Eu quero colocar a tela cheia, não tá cheia.
Peraí, vou tentar de novo aqui, porque eu quero colocar a tela cheia. Então, vamos lá. Quero que conheçam o soldado Desmond Doss. Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. É claro que pode. Dorothy, Você pode eu ficar tenho aqui. que ir. Eu quero ser médico. Eu vou pra lá salvar gente e não matar. O soldado Doss não acredita em violência. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Pai, eu já me alistei. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não tô pedindo, soldado! Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Por que você ainda tá aqui? Talvez eu seja orgulhoso, mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Quer dizer, essa é a essência da guerra. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por favor, não me deixa. Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado.
conseguiu descer de lá? O Doss. O Hal ainda tá lá em cima. O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Só o Doss? Só o Doss. Doss, o covarde. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Então, que a gente feche esse encontro, né, com essa reflexão. Que Deus nos dê ousadia para compartilhar a mensagem que Ele deixou. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. Já estamos, semana que vem, acho que a gente já encerra o livro, né? Segunda-feira temos o capítulo 39, e depois na quarta, capítulo 40. E aí a gente já encerra o primeiro livro. Deus abençoe vocês, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Um abraço a todas. Amém. Bom fim de semana para todas. Amém. Boa noite. Deus abençoe vocês todas.